Voltamos, então, já vamos começar com nossa próxima palestra, que vai ser do tema dislipidemia, aspectos clínicos e acompanhamento do paciente. Nosso palestrante vai ser o Dr. Will Lendel Neves, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, com residência médica em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Universitário Clemente de Farias, Unimontes. Ele é preceptor da Residência de Medicina de Família e Comunidade da Unimontes e preceptor de prática na atenção primária e no internato em saúde da família nas Faculdades Unidas do Norte, a FUNORTE. Então tá, boa noite, doutor. Boa noite. Já podemos começar, fique à vontade. Ok, boa noite, é um prazer e uma honra ter atendido esse convite de vocês para ministrar esse tema que é tão importante e tão frequente na prática da atenção primária, né? E aí eu vou fazer uma breve apresentação, expor os aspectos relevantes para o manejo e no final irei abrir para vocês tirarem eventuais dúvidas. Projetar aqui a apresentação para a gente dar início. Então, a gente vai tratar do tema dislipidemia, os aspectos clínicos e a abordagem terapêutica. Para conceituar, a gente vai ter que a dislipidemia é um distúrbio do metabolismo dos lipídios, causando aumento dos níveis de colesterol e ou dos triglicerídeos. E ela vai ser um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, dentre elas a aterosclerose, as coronariopatias, a angina, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico. Aqui a figura representando justamente a tradução clínica dessa placa aí de gordura. A gente tem aqui uma artéria normal e uma outra ali parcialmente obliterada por uma placa de ateroma. E a gente sabe que os lipídios, eles são importantes na nossa fisiologia, eles não são de todo mal. E a gente vai distribuí-los ou dividi-los em 4 tipos principais. Os fosfolipídios, que são um dos principais constituintes da membrana celular, então eles têm essa importância biológica, né? Os ácidos graxos, que vão ser uma molécula que é precursora dos triglicerídeos, então eles têm uma importância de armazenamento energético, né? O colesterol, que ele serve como precursor de hormônios esteroidais, de ácidos biliares, da vitamina D, e também participa da constituição da membrana celular. E os triglicerídeos é uma molécula formada por 3 ácidos graxos, mais uma molécula de glicerol, e a principal função, aí, uma das principais, é ser um armazenamento energético, né, do nosso organismo no tecido adiposo, muscular e também hepático. Tem um certo armazenamento, uma reserva, né, de triglicerídeos para suprir o nosso corpo em uma situação em que esteja depletado ali da glicose, que seria a queima imediata para fornecer energia. Acabando a glicose, a gente sabe lá no metabolismo que os ácidos graxos e os triglicerídeos, como reserva deles, vai servir para fornecer energia para o nosso corpo. Então, só para falar, né, esse slide aqui, para a gente relembrar isso, que são importantes também, não são só vilões as gorduras aí, digamos assim, no nosso organismo. E as lipoproteínas vão ser moléculas que vão solubilizar e transportar essas gorduras, esses lipídios no nosso plasma. Que a gente lembra lá que o óleo, né, se a gente jogar na água, fazendo uma analogia aí, ele não vai dissolver. Então, a mesma coisa aqui. Essas moléculas de lipídio, elas têm que se acoplar a uma lipoproteína para ficar solúvel aquilo ali no plasma, que é um meio líquido. E através dessa molécula que é acoplada no lipídio é que vai receber os nomes, que são aqueles que são lá dosados no exame, quando a gente vai analisar. Então, a gente vai ter os VLDLs, os IDLs,
o HDL e o LDL. Então, vamos falar um pouco de cada um deles. Os VLDLs e os quilomicrons são moléculas de muito baixa densidade e são ricas em conteúdo de triglicerídeos, tem pouco colesterol. O IDL é uma molécula intermediária, instável, né, formada pela depressão inicial dos triglicerídeos daquela molécula lá de VLDL através da ação da lipase. E aí gera essa molécula, que é intermediária, que ela tem uma circulação muito rápida no plasma e é recolhida pelo fígado, originando lá no fígado, pela ação da lipase hepática, o LDL. Então, por ser essa molécula intermediária e meio que de circulação extremamente rápida, esse IDL ele nem é medido. A nível assim, de laboratório de pesquisa, os pesquisadores conseguem medir isso aí com tecnologias apuradas, um maquinário ali do laboratório tem que ser muito bom para conseguir medir isso aí. Mas na prática esse IDL não é medido e nem é inferido matematicamente. Não tem nenhuma fórmula para a gente conseguir, porque a gente vai ver ali para frente que tem uma fórmulazinha para a gente inferir VLDL e LDL. Só para vocês saberem que existe essa molécula, mas que do ponto de vista clínico e do ponto de vista até de aferição laboratorial, ela não é medida. O LDL, propriamente dito, que é originado lá do IDL, é uma molécula de baixa densidade e aqui a constituição principal já passa a ser o colesterol, mas ela ainda tem algum conteúdo residual de triglicerídeos também, mas bem menor. E a gente sabe que a enzima HMG-CoA redutase vai ser essencial na reação intracelular que vai originar o LDL a partir daquela molécula instável lá de IDL nos hepatócitos. Então, essa enzima aqui, ela vai catalisar essa reação no fígado e um dos alvos, ou o principal alvo, melhor dizendo, terapêutico aqui das medicações, vai ser a inibição dessa enzima que vai culminar com a redução da produção de LDL. Então, as estatinas, que a gente vai ver que é a principal classe de droga usada aí no tratamento da dislipidemia, vai justamente inibir essa enzima. E o HDL, que é a molécula de alta densidade, o famoso colesterol bom, ele tem uma ação de recolher o colesterol que foi oxidado nas LDL e transportá-lo no centro da molécula de forma estabilizada. Isso vai gerar uma inibição da adesão, bem como a liberação do óxido nítrico. E isso exerce um fator protetor contra a deposição de placa de ateroma nos vasos. Por isso, recebe, né, essa alcunha aí de colesterol bom. Todos esses motivos aqui de proteção contra a formação da placa de ateroma. Quanto à classificação da dislipidemia, a gente tem a classificação etiológica, que é uma classificação bem simples, que ela vai ser subdividida em primária, quando não existe uma causa aparente, e se manifesta devido à dieta inadequada, ao sedentarismo, e aqui dentro das primárias são englobadas também as hiperlipidemias familiares ou de caráter genético. E as secundárias, como o nome já diz, são aquelas que vêm associadas com uma doença de base que predispõe à alteração dos lípidos. Então, diabetes, obesidade, hipotiroidismo, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, hepatopatias, síndrome de Cushing, alguns medicamentos que podem levar, como beta-bloqueadores, corticoides, isotretinoína, anticoncepcionais e anabolizantes. Então, se detecta uma causa provável, a gente coloca como secundária. E as primárias são aquelas sem causa aparente. Classificação bem simples, bem lógica de se inferir, que é vista em várias outras doenças também. E aí a gente vai ter também a classificação laboratorial, que é mais voltada para a nossa clínica mesmo do dia a dia. Dentro da classificação laboratorial, não tem nenhum mistério também, é bem simples de se inferir. A gente vai ter o grupo da hipercolesterolemia isolada, como o próprio nome já diz, uma elevação isolada do colesterol total, na maioria das vezes às custas do LDL. A hipertrigliceridemia isolada, que seria só a elevação dos triglicérides,
que geralmente vai refletir aumento do próprio triglicerídeos, VLDL, IDL, mas que não é medido, e quilomicrons, que também não são medidos. Então, na prática, no exame, a gente vai pegar lá triglicérides e VLDL elevados. E a hiperlipidemia mista seria a elevação concomitante do colesterol total e dos triglicerídeos. E a gente tem ainda uma outra classificação, que seria a do HDL baixo, que pode ser isolado, só o HDL baixo, ou pode estar associado com a hipercolesterolemia isolada ou mista. E é definida como HDL abaixo de 40 para homem e abaixo de 50 para mulher, o HDL baixo. Varia conforme o sexo, o nível de corte. A gente sabe que a avaliação laboratorial da dislipidemia, ela é feita por um método indireto, que é o método de baixo custo, para facilitar até a adesão do paciente a fazer os exames. Então, o que é medido de fato no laboratório, no maquinário lá na hora que vai fazer a análise? É o colesterol total, o HDL e o triglicérides. Então, são só esses três que são medidos, e o LDL e o VLDL são inferidos matematicamente pela equação de Friedewald, onde a gente pega o triglicérides dividido por 5, acha o VLDL, substituindo na fórmula. HDL foi medido, colesterol total foi medido, triglicérides dividido por 5, a gente achou o VLDL, fica faltando só o LDL. Então, a gente faz essa substituição na fórmula com os valores que a gente tem e encontra o valor tanto do VLDL quanto do LDL. O laboratório, na verdade, faz exatamente essa conta e manda para a gente o resultado. Eu gosto de falar isso no contexto da atenção primária, que do ponto de vista de saúde pública, até por questão de economia, pedir-se lá na hora que você vai escrever no exame, colesterol total, HDL, triglicérides, você paga um pouquinho a menos do que você pedir colesterol total, frações e triglicérides. Então, quando eu recebo alunos internos, eu sempre oriento fazer o pedido dessa forma, colesterol total, HDL, triglicérides, e aí você vai ter um trabalhozinho ali, de pegar uma calculadorinha lá e calcular os outros na hora que chegar o resultado, porque senão o laboratório vai fazer a mesma conta, e ao invés de você estar pagando aqui 3 frações, você vai pagar 5 por uma coisa que ele calcula matematicamente. E devido a ser calculado matematicamente, essa fórmula tem uma limitação, que ela tem validade quando o triglicérides está até 400. Então, ao se deparar com um exame com triglicérides maior que 400, quando o laboratório é bom, ele vai te colocar até uma observação lá. A medida do colesterol foi prejudicada, justamente por isso, porque eles sabem da limitação da fórmula. Então, é interessante isso aí, vocês saberem dessa fórmula e aplicá-la. E uma observação sobre a questão do jejum, né, que é uma questão, às vezes, meio polêmica aí, mas o ideal, e até para seguir os tratamentos dos consensos atuais, é que o jejum deve ser de 12 horas para triglicérides. Para o colesterol total, a medida não é influenciada pelo jejum. Mas como a gente depende do triglicérides, acaba tendo que fazer o jejum da mesma forma. Então, sempre orientar o jejum de 12 horas, evitar álcool por 72 horas e atividade física extenuante por 24 horas ou aquela atividade física que fuja do basal do paciente. Às vezes o paciente já tem o hábito ali e faz exercício 5 vezes por semana. Você não precisa ficar privando ele de fazer exercício, ele já faz aquilo ali há 5 anos, digamos assim, já tem aquele hábito. Então não tem necessidade de privá-lo. Agora, se é um indivíduo que saiu do sedentarismo ali há 1 mês, 2 meses, obviamente é interessante ele evitar essa atividade física aí para não interferir no resultado do exame. E para fazer a abordagem terapêutica das dislipidemias, é fundamental estratificar o risco cardiovascular do paciente, porque vai orientar o rastreamento e o tratamento. Então, para fazer essa estratificação de risco, a gente vai ter 2 passos,
que é o primeiro, identificar a presença de doença aterosclerótica significativa ou seus equivalentes. Então, tem uma listinha que a gente vai dar uma passada nela para isso. E os pacientes que não forem, digamos assim, pegos nessa lista, em nenhuma das situações que são previstas nessa lista, eles devem ser submetidos à aplicação do score de risco cardiovascular global ou do Framingham revisado. Então, naqueles que não foram identificados no passo 1. Porque se for identificado no passo 1, esse paciente já vai ser muito alto risco ou alto risco. Então, não precisa nem aplicar score dele, porque ele já tem alguma clínica ou já tem alguma alteração em exame que é muito grave, que vai levar o risco dele para alto ou muito alto. E é fundamental, voltando aqui ao que eu disse, estratificar esse risco, porque você não pode se basear só no valor do exame para tratar. Eu sei que o colesterol total para a população geral é 200. Se tiver 210, eu vou tratar todo mundo com remédio. Não é assim, depende do risco cardiovascular. Então, um ponto principal da aula que vocês devem gravar é isso. Colesterol, triglicérides, as dislipidemias, a gente não trata só pelo valor, a gente trata conforme o risco cardiovascular do paciente. Então, nesse primeiro passo de identificação aí, o primeiro grupo que vai surgir aí é o de risco muito alto. Quem vão ser os pacientes enquadrados nesse risco muito alto? Aqueles pacientes com doença aterosclerótica significativa, coronária, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem eventos clínicos, ou obstrução maior que 50% em qualquer território arterial. Então, como que a gente pode traduzir isso aqui melhor? Paciente que já teve infarto, paciente que já teve derrame, paciente que tem ali uma aterosclerose significativa, que tem uma obstrução grande em uma artéria periférica. Então, são essas três principais situações aí que a gente vai se enquadrar em risco muito alto. Às vezes aquele pacientezinho idoso que tem ali uma vertigem e acaba que na propedêutica você pede, por exemplo, um Doppler de carótida e descobre lá que ele tem uma aterosclerose importante carótida, maior que 50%, também seria um outro exemplo aqui desse risco muito alto. Ainda dentro do primeiro passo, ele vai trazer um outro grupo, que não é risco muito alto, mas ainda assim é risco alto, que seriam aqueles portadores de doença aterosclerótica subclínica, documentada por metodologia diagnóstica. Então, ultrassom de carótida com presença de placa, desde que menor que 50%, né, que se for maior, já cai no outro lá de muito alto risco. O ITB, o índice tornozelo braquial inferior a 0,9, que é um marcador de insuficiência vascular periférica. Esse ITB é a razão do fluxo do membro inferior pelo membro superior, a razão do fluxo das artérias pré-tibiais em relação à braquial, por isso ITB. Então, essa relação, ela normalmente é entre 0,9 e menor que 0,9, ela deve ser entre 0,9 e 1,3. Se estiver menor que 0,9, ela é alterada, e tem um método que eu costumo de falar nas minhas aulas, que é o método da roça aí, que a gente pode fazer, porque teria que ser pelo Doppler, né, e ver o fluxo e dividir. Mas a gente pode aferir a pressão no membro inferior e aferir a pressão no membro superior e fazer a divisão da sistólica do membro inferior pela sistólica do membro superior, que também vai ter um valor aproximado aí. Se for menor que 0,9, a gente consegue também supor que esse paciente tem uma insuficiência vascular periférica de membro superior. Ele tem uma dificuldade de fluxo, normalmente ali na região da artéria braquial. Além disso, a angiotomografia de coronárias, com score de cálcio arterial coronariano superior a 100, ou presença de placas ateroscleróticas na angiotomografia. Outros achados que vão levar a alto risco: aneurisma de aorta abdominal,
paciente com doença renal crônica com taxa de filtração menor que 60, paciente com LDL maior ou igual a 190. Então, esse aqui eu gosto de chamar a atenção, porque é o único parâmetro que a gente pode basear ali apenas pelo número. Se você bate o olho no seu exame lá e achou um LDL maior ou igual a 190, esse paciente seu já é de alto risco de cara também. Então, é o único número aí do exame que a gente pode fazer essa inferência. E lembrar que normalmente o LDL você vai ter que calcular, se você não pedir lá o total e frações. Você vai ter que calcular o VLDL e depois achar o LDL também. História familiar de doença aterosclerótica prematura em parente de primeiro grau, se for sexo masculino abaixo de 55 anos, se for sexo feminino abaixo de 65 anos para ser considerado prematuro. Presença de síndrome metabólica também importantíssimo, né? Avaliar peso do paciente, pré-diabetes, circunferência abdominal, razão cintura-quadril, para definir lá os critérios de síndrome metabólica, porque se tiver preenchido os critérios, ele também é alto risco. Hipertrofia ventricular esquerda, também é um paciente já com lesão de órgão-alvo, assim como a IRC que apareceu ali no outro slide. Hipertrofia ventricular esquerda, a gente pode ter indícios no eletrocardiograma, sobrecarga ventricular esquerda, índice de Sokolov, por exemplo, que a gente pode olhar no eletrocardiograma. A gente pode ter indício da hipertrofia num raio-x de tórax também, com o aumento da área cardíaca. E o que é o padrão ouro para ver hipertrofia ventricular esquerda seria o eco, porque vai medir certinho a espessura, o tamanho do seu ventrículo, vai dar função também, mas a gente tem todos esses exames aí que podem levar a essa conclusão, esse achado de hipertrofia ventricular esquerda. O PCR de alta sensibilidade, maior que 2, também é um achado que indica que o paciente tem um processo inflamatório e provavelmente ele tem um risco elevado de adoecimento cardiovascular. E a presença de diabetes tipo 1 ou 2 com LDL entre 70 e 189, desde que concomitantemente ele tenha pelo menos um estratificador de risco ou algum fator de doença aterosclerótica subclínica. Isso aqui é uma novidade da diretriz de 2017. A antiga diretriz, antes da de 17, se não me engano, era de 2013. O paciente sendo diabético, seja tipo 1 ou tipo 2, ele já era enquadrado como alto risco. Nessa diretriz mais atual, houve essa mudança. Para o paciente ser alto risco, ele tem que ser diabético e ter mais um estratificador de risco, além do diabetes. Essa observação aqui do LDL entre 70 e 189, se a gente lembrar daquele critério lá de 190, ela é óbvia, né? Porque se ele tem maior que 190, independente de ser diabético ou não, ele já é alto risco. Então, por isso que tem essa observação aqui entre 70 e 189. Então, ele tem que ser diabético, tem que estar com LDL abaixo de 190 e tem que ter um estratificador de risco. Quais que são esses estratificadores de risco do paciente diabético? Então, idade, se é um paciente diabético com mais de 48 anos, se for homem, se for mulher, maior ou igual a 54 anos. Mais de 10 anos de doença, história familiar de parente de primeiro grau com doença cardiovascular precoce, 55 para homem, 65 para mulher, tabagista, hipertenso, se ele tem síndrome metabólica, se ele tem lesão de órgão-alvo, seja de rim, com proteinúria, seja retinopatia, redução de taxa de filtração glomerular, então lesão de órgão-alvo, principalmente rim e retina, e o risco cardiovascular global dele calculado for maior que 20% nos homens e maior que 10% nas mulheres. Então, ele precisa de ter, além do diabetes, alguma outra dessas situações para ser classificado como alto risco. Caso ele não tenha nenhum desses estratificadores, ele vai ser estratificado pelo risco cardiovascular global de acordo com sua pontuação.
E aí chegamos nesse score de risco cardiovascular global, que é o segundo passo. Se seu paciente, digamos assim, passou ileso de todas aquelas situações que a gente listou, você vai precisar fazer a análise do Framingham revisado ou score de risco cardiovascular global, que são sinônimos. São scores aí que usam os mesmos parâmetros e as mesmas pontuações. A gente tem aplicativos que fazem isso, você digita lá os dados do seu paciente, os dados são idade, sexo, o valor do colesterol HDL, o valor do colesterol total, o valor da pressão sistólica. Se é um paciente que não faz tratamento, você vai jogá-lo nessa coluna de cá. Agora, se é um paciente que já faz tratamento, de acordo com a pressão que você achou, você vai jogá-lo na coluna de cá. Então, essas colunas aqui são excludentes, você só vai olhar uma ou outra. Às vezes, quando vai fazer a conta no papel, não usando o aplicativo, confunde um pouco, mas são colunas excludentes. Uma é para hipertenso já tratado e uma é para paciente que não tem diagnóstico ou não está fazendo o tratamento da hipertensão. O outro fator é o fumo e o outro fator é o diabetes. Então, de acordo com cada um desses parâmetros, o paciente vai ter uma determinada pontuação, cada parâmetro vai ser somado à pontuação, e essa pontuação vai corresponder a um percentual X de risco. E de acordo com esse percentual X de risco, no caso dos homens, abaixo de 5% vai ser baixo risco, entre 5 e 20, risco intermediário, e acima de 20%, alto risco. E para mulheres tem uma tabela também que muda só a questão das pontuações, que é um pouquinho diferente. Os parâmetros são os mesmos, idade, HDL, colesterol, pressão sistólica, tratada ou não tratada, fumo e diabetes. E aqui também o percentual é diferente. Baixo risco é abaixo de 5, é igual ao dos homens, mas risco intermediário é entre 5 e 10, e alto risco já a partir de 10% para as mulheres já é considerado alto risco. Então, como eu disse, tem aplicativos que já fazem isso automático, já te dão, tem o aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem da Federal do Rio Grande do Sul também, da universidade, que fazem isso automático ao você digitar lá os parâmetros de sexo, idade, os valores de colesterol, se o paciente é tabagista ou diabético e o valor da pressão sistólica. Ele já te dá a pontuação e já te dá o risco. Só fiquem atentos aí que o da Sociedade Brasileira de Cardiologia ele é muito bom, ele te dá a pontuação, mas tomem cuidado porque ele sugere a conduta, e às vezes ele sugere uma conduta mais assim, pesada ou invasiva de já iniciar medicação meio que de forma forçada e precoce. Eu particularmente recomendo mais nesse sentido da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele te dá só realmente o risco, que a de cardio é muito bom, ele te dá o risco, mas ele te sugere a conduta, e às vezes a conduta, conforme a gente vai ver ali, nem sempre é remédio, e ele às vezes costuma querer mandar o remédio em todo mundo. E aí a gente chega no rastreamento. A gente tem como recomendações de frequência de intervalo de rastreamento, que são um pouco incertas. Não há uma definição clara na literatura, e muito do que se tem baseia na opinião dos especialistas. Mas o que se sabe e o que surpreende a gente quando estudamos esse tema é que é a cada 3 a 5 anos o rastreamento das dislipidemias na população em geral e na população de baixo risco cardiovascular. Então é um intervalo bem longo, muito mais longo do que as pessoas costumam querer ficar pressionando a gente para pedir o exame, principalmente na atenção primária. A gente vê paciente jovem, sem comorbidade, baixo risco cardiovascular, muito aí pressionado por mídia, né? A mídia fala, tem que ficar prevenindo, tem que ficar fazendo exame toda hora. Aí chegam lá pacientes sem indicação e querem fazer, às vezes, exames ali a cada 6 meses. Tem uns que querem fazer até a cada 3 meses, né? Mas vejam bem o que a gente tem na literatura. O intervalo aí nesses pacientes de baixo risco, população jovem, é a cada 3 a 5 anos.
Aí a gente, às vezes, acaba pedindo, às vezes, um basal desse paciente, que está bem recomendado, né, que seria o primeiro. Aí, às vezes, altera um pouquinho ali, mas o paciente, mesmo com alteração, é baixo risco. É só mudança de estilo de vida, abordagem, mas daí 3 meses, 6 meses, ele quer repetir para ver se baixou. Não tem evidência, não tem necessidade de ficar fazendo isso. Agora, no paciente que já tem um risco cardiovascular intermediário, é razoável realmente você fazer anualmente, e no paciente que tem um alto risco cardiovascular, anualmente ou às vezes até semestralmente. E intervalos mais longos, aqueles lá próximos a 3, 5 anos, naqueles pacientes idosos, após os 65 anos, ou quando os níveis estão repetidamente normais e, obviamente, quanto menor o risco cardiovascular do seu paciente, você pode intervalar e espaçar mais a solicitação dos exames. E aqui para falar ainda dentro de rastreamento das evidências, a gente viu ali que o tempo é longo, né? E aqui a gente vai ver as evidências que vão reforçar ainda mais a não necessidade de ficar pedindo exame de 6 em 6 meses, igual a maioria das pessoas às vezes quer que a gente faça. Então, olha para vocês verem o grau de evidência. Em homens, a partir dos 35 anos, o grau de começar a rastrear é uma evidência forte, é recomendação A. Agora, entre 20 e 35 anos, que é o que a gente pega muito na atenção primária, pacientes com alto risco cardiovascular, só com alto risco cardiovascular, nessa faixa etária já cai um pouco. É uma evidência ainda forte, mas já é grau B. E naqueles que estão acima de 20, com risco baixo ou intermediário, não tem nem evidência, grau de evidência para recomendar rastreamento. Então, paciente adulto de baixo risco, homem, não tem nem evidência para fazer rastreamento. Em mulheres, é um pouco pior as evidências. É a partir dos 45 anos e só com alto risco cardiovascular que a evidência é forte, que é a recomendação A. Naquelas entre 20 e 45 com alto risco cardiovascular, já tem uma evidência um pouquinho forte também, mas já é B. E naquelas adultas acima de 20 anos, é a mesma coisa dos homens. Sendo risco baixo ou intermediário, não tem evidência para recomendar rastreio nessa faixa etária com baixo ou intermediário risco. E em idosos, acima de 75 anos, se ele chegou nessa idade sem evidência de doença aterosclerótica ou seus equivalentes, não tem indicação de rastrear, tampouco a gente vai ver quando falar das drogas, evidência para tratar. Então, se é um idoso que chegou rígido, é difícil na prática, né, a gente pegar esse idoso que chegou com 75 anos sem pelo menos uma hipertensão. Mas se ele chegou sem nada, não toma remédio nenhum, não tem por que ficar pedindo colesterol e triglicérides dele, porque você pode até achar alterado, mas não vai ter recomendação formal para iniciar um tratamento nesse idoso que chegou rígido lá aos seus 75 anos. Agora, se é um idoso que já chegou chumbadinho nos 75 anos, que já infartou, já teve derrame, já tem uma doença aterosclerótica ou equivalente, você mantém o rastreamento, o acompanhamento e o tratamento dele, conforme o risco cardiovascular dele, que provavelmente vai ser alto. Então, ele vai ter que fazer ali anual, semestral, seus exames, ele já vai vir tomando medicação, vai ser mantida a medicação conforme a tolerância dele, né? Mas guardem isso aí, não precisa ficar procurando dislipidemia nesses idosos aí que chegam bem ali aos 75 anos. Inclusive, tem alguns estudos, alguns trabalhos que mostram que nessa idade, acima de 75 anos, eles não delimitam bem, mas eles falam que ter um colesterol um pouquinho alto é até um fator protetor contra até dano cerebral, contra perda de memória. Então, tem até já alguns estudos nessa linhagem aí, e por isso, mais um motivo para não ficar preocupando no idoso que chegou bem. Ressalta aí que é o idoso que chegou bem sem nenhuma doença nessa idade, o que é raro na prática, né? O idoso chegar nessa idade sem nada. E para fins de tratamento, a gente vai dividir em 2 braços, digamos assim, que é o braço da prevenção primária, de doença aterosclerótica, doença arterial coronariana,
E para fazer essa prevenção primária, vai ser de acordo com o risco cardiovascular do seu paciente e vão ter certas metas para serem atingidas. Então, prevenção primária, como que a gente pode traduzir? É aquele idoso que nunca teve nada, nunca infartou, nunca teve derrame, que não tem uma aterosclerose. Então, aquele paciente que nunca teve nada, ele vai ser um paciente de prevenção primária. E o outro braço do tratamento, que é o de prevenção secundária. Se é prevenção secundária, esse paciente já teve algum evento aterosclerótico ou tem uma doença arterial. Então, esse paciente, se ele já teve um evento, vamos lembrar lá do primeiro passo, ele é sempre alto risco, no mínimo alto ou muito alto. Então, esse paciente ele já vai ter uma abordagem mais, digamos assim, intensiva ou invasiva, com medicações, com doses maiores, mais potentes. Então, gravem isso aí. Prevenção primária, o paciente nunca teve nenhum evento, a gente vai estratificar o risco dele e vai ver o que vai ser usado em cada risco. E prevenção secundária já é um paciente de alto risco de cara, e a gente vai ver o que vai ser indicado mais para frente aqui para esse paciente. Então, dentro da prevenção primária, o paciente se estratificou, baixo risco. O que vai ser recomendado? Então, aconselhamento. Se é um paciente que fuma, ele deve parar de fumar, você vai orientar. Se é um paciente que às vezes tem uma dieta inadequada, você vai pedir para melhorar, vai orientar, às vezes encaminhar para nutricionista. Você vai orientá-lo a manter um peso adequado, a ter uma atividade física regular, enfatizar medidas não farmacológicas e tratamento para hipertensão, caso o paciente seja hipertenso. E considerar, eu coloco esse considerar grande aqui com asterisco, porque é um considerar em último dos últimos casos. Não deve usar, na verdade, estatina em paciente de baixo risco. E se for usar, é aquele paciente que às vezes não atinge a meta, que no baixo risco o LDL está abaixo de 160. Então, se ele mantém o LDL acima de 160, em último dos últimos casos, você pode considerar, eu diria não usar, mas considerar a estatina para esse paciente. E enfatizar o que ele realmente precisa, que é mudar seu estilo de vida. E isso sim é muito mais importante que droga. Se é um paciente de moderado risco cardiovascular, ainda dentro da prevenção primária, você vai intensificar esses conselhos, chamar mais a atenção dele sobre melhorar o estilo de vida. Aqui você já precisa orientar uma dieta mais rigorosa, mais formal. Provavelmente aqui já é extremamente útil e necessário um nutricionista. Ali, quanto no baixo risco, às vezes a gente orienta de forma mais geral. Aqui já é interessante ter uma dieta mais rigorosa. Intensificar tratamento contra o tabagismo. Enquanto no baixo risco a gente às vezes sugere o paciente, vê como que está a aceitação dele de parar ou diminuir, aqui a gente já tem que ir com mais força, às vezes até prescrever medicação, obviamente se tiver indicada, né, para reduzir a questão da carga tabágica. Uso cauteloso de anti-inflamatórios, porque o anti-inflamatório está associado com aumento de risco cardiovascular, então aqui o paciente deve evitar o uso abusivo. E aqui, da mesma forma, vale o considerar. Considerar daquela forma lá, em último dos últimos casos, se o paciente tiver dificuldade para atingir sua meta. E dentro ainda da prevenção primária, a gente vai pular para o alto risco, que é aquele paciente que no Framingham revisado ou no score global foi categorizado como alto risco. E aí esse paciente, sim, além das modificações de estilo de vida, aí sim chegamos aqui no alto risco. Aqui é a indicação formal de droga, de estatina. E essa estatina deve ser utilizada em alta intensidade. A gente vai falar uma tabelinha ali do que é estatina em alta intensidade. E pode-se lançar a mão de moderada, caso o paciente às vezes não tolere a dose de alta intensidade, mas preferencialmente alta intensidade. Aqui as metas para esses pacientes, de acordo com o risco. Então, paciente de muito alto risco, o LDL deve estar abaixo de 50, o alto risco abaixo de 70, o intermediário abaixo de 100,
e o baixo risco abaixo de 130. Então, quando a gente fala aquela dificuldade ali para atingir meta e considerar, são essas metas aqui. Mas, como eu disse, é um considerar, assim, que na prática eu costumo falar com meus alunos, é um considerar que é não usar. Em paciente de baixo intermediário, evitem ao máximo usar, usem só mesmo na indicação formal, que é alto risco, e na prevenção secundária, que a gente vai falar mais para frente. Esse outro slide que eu gosto de colocar, que é para mostrar o impacto da abordagem não farmacológica sobre as alterações de lípides. Então, sobre colesterol total e LDL, a gente percebe que a principal mudança aqui que impacta mais é na dieta. Então, a dieta com baixo teor de gorduras e ácidos graxos é o que mais vai reduzir colesterol total e LDL. Sobre o HDL, a gente vai perceber que na dieta vai ter um impacto grande também, a redução de gorduras e ácidos graxos, e tem um impacto extremamente importante, tão importante quanto a dieta, da atividade física. Então, um paciente que faz atividade física aumenta muito seu HDL, seu colesterol bom. Então, são os dois principais aqui. E isso é importante para você incentivar seu paciente, né? Às vezes é um paciente que às vezes tem só um HDL baixo, e aí você tem que focar às vezes na atividade física, por exemplo. E sobre o triglicerídeos, a gente tem aqui duas coisas interessantíssimas na dieta, que é a questão do álcool e dos açúcares, né? Então, o paciente que toma muita cerveja, ele costuma ter triglicéridos altíssimos. Aqueles pacientes que bebem litrão todo dia, você vai medir e às vezes você acha triglicéridos de 600, 800, você vai ver aquele paciente que toma muita cerveja. Então, o álcool tem um impacto muito alto, principalmente cerveja, e os açúcares também. Então, o paciente que come muita massa, muito doce, costuma ter triglicerídeos muito alto. E a outra coisa extremamente importante aqui é a redução de peso. Então, o impacto aí de 3 cruzes aqui nessa escala, o paciente que perde peso melhora muito o perfil dos triglicerídeos. Então, é muito interessante, importante aqui esse slide, no sentido de orientar seu paciente aí nas mudanças de estilo de vida. E aqui chegamos na prevenção secundária, que é aquele paciente de alto risco cardiovascular, e aqui a regra geral é essa: estatina sempre. Então, sempre droga, além das mudanças de estilo de vida. Você só não vai usar a droga se o paciente realmente não tolerar. E tem um adendo aqui sobre os idosos na questão do alto risco. Naqueles pacientes abaixo de 75 anos, o regime preferencial é de alta intensidade também, exceto se intolerância ou interação com outras drogas, que na verdade vale para qualquer outro paciente também. E naquele paciente acima de 75 anos, você pode optar aqui, nesse caso em específico, por um regime de moderada intensidade. Não precisa necessariamente, às vezes, iniciar um regime de alta intensidade, se é um paciente inicial ou manter, né, de alta intensidade, se é um paciente já de idade mais avançada. Você tem a opção de usar moderada intensidade. E aí, falando das drogas, já que a gente citou tanto, a estatina vai ser a classe que é mais utilizada e mais bem recomendada aí no tratamento, e ela tem 3 mecanismos de ação elucidados, sendo que o principal é esse que está aqui em destaque, esse primeiro, que é a inibição da enzima HMG-CoA redutase, que vai atuar ali no hepatócito, né, diminuindo a síntese do LDL. Além disso, ela vai estimular a expressão dos receptores de LDL no hepatócito, retirando o IDL, que é aquela molécula intermediária, e o próprio LDL do plasma. E como ela retira esse IDL, ela acaba também tendo um certo impacto, além de reduzir LDL, no triglicérides. Então, em um menor grau, ela contribui aí para diminuir triglicerídeos também. Principalmente as estatinas mais novas, como a atorvastatina, rosuvastatina, que são estatinas mais potentes, mais novas, elas têm uma ação melhor nessa redução do triglicerídeos.
A simvastatina, que é a mais velha e uma das menos potentes, a gente vai ver potência ali mais para frente, mas já adiantando um pouquinho, a simvastatina, ela não tem muito, de forma pronunciada, esse efeito em reduzir triglicerídeos. E um terceiro mecanismo de ação seria o estímulo à síntese de apolipoproteínas que vão constituir a molécula de HDL. Então, com isso, elevaria o HDL. É que, da mesma forma, as estatinas mais novas, então, Atorvar, Rosuvar, que são as duas aí mais acessíveis, das mais novas, elas têm um efeito melhor nisso aqui do que a simvastatina. A simvastatina é principalmente o mecanismo básico de inibição da HMG-CoA redutase. E aqui os regimes de potência, que eu citei várias vezes. A gente tem regime de baixa intensidade, que é um regime que, na verdade, quando a gente vai tratar, não tem nenhuma indicação de usar mais, hoje em dia, baixa intensidade, indicação formal. Tanto que vocês não viram ali hora nenhuma falando, mandar usar baixa intensidade. É sempre moderada ou alta. Então, às vezes a gente pega paciente usando simvastatina de 10, mas está subtratado, não tem uma indicação formal de estar usando essa dosagem. Regimes de moderada intensidade, esse aqui começa a ser importante na nossa prática, quando vamos tratar uma dislipidemia, e a gente tem como principais drogas aqui, essas que estão marcadas, que as mais utilizadas e as mais acessíveis, a atorvastatina, na dose de 10 a 20 miligramas, ela vai ser categorizada aqui na moderada intensidade, a rosuvastatina, de 5 a 10, a simvastatina, de 20 a 40, é moderada intensidade, são as três assim, mais usuais e mais acessíveis para o paciente também. E os regimes de alta intensidade, a gente tem a atorvastatina, na dose de 40 a 80 miligramas, a rosuvastatina na dose de 20 a 40 miligramas e a associação da simvastatina de 40 com ezetimibe de 10 também é um regime de alta intensidade. O que a gente percebe de cara aqui? Que muitos dos nossos pacientes estão subtratados. Às vezes a gente tem paciente de alto risco tomando simvastatina de 40. A gente percebe que a simvastatina de 40 está no quadrinho de moderada intensidade. Então, esse paciente de alto risco, ele merece uma dose maior e uma droga melhor. Então, principalmente aquele que é muito alto risco, que é aquele que já teve infarto, derrame, que foi selecionado naquela etapa 1 lá da análise do risco cardiovascular. Então, na prática, a gente percebe que tem um subtratamento desses pacientes de alto risco, às vezes muito em virtude da dificuldade de, às vezes, conseguir uma atorvastatina, de conseguir uma rosuvastatina. Apesar de que consegue-se, fazendo o relatório, né, para o componente farmacêutico de alto custo aqui em Minas Gerais, consegue-se essas medicações gratuitamente. Mas dá trabalho para o paciente, que tem que buscar esse relatório, dá trabalho para o médico, que tem que preencher, às vezes o médico tem preguiça, e aí às vezes acaba subtratando o paciente com simvastatina de 40, sendo que ele merecia um tratamento melhor e mais otimizado. E de acordo com essa potência de intensidade, tem também esse quadrinho aqui que é interessante, que é a redução de LDL esperada com a dose diária, a redução em percentual, né, esperada com a dose diária conforme o regime de intensidade. Então, um paciente que toma uma baixa intensidade, que na verdade na prática é um regime meio proscrito hoje em dia, ele reduziria aí seu LDL em normalmente 3 a 6 meses de tratamento, tomando todo dia a droga, em torno de 30%. O paciente no regime de moderada intensidade, ele reduziria seu LDL em 30 a 50%. E o paciente no regime de alta intensidade, ele deveria reduzir seu LDL em torno de mais de 50%. Então, por exemplo, paciente que tem, digamos que 200 de LDL, se você entra com alta intensidade para ele, com 3 meses espera-se que esteja 100 ou menos o LDL dele. E essas drogas da classe das estatinas têm alguns efeitos colaterais que às vezes são bem frequentes e significativos. Então, os principais vão ser a miopatia,
vai acontecer em 10% dos pacientes, ou seja, 1 em cada 10. Então, é bem assim, significativo essa amostra, e pode acontecer independente da dose. E a manifestação clínica pode ser desde mialgias leves, que às vezes passam despercebidas, e até uma rabdomiólise com destruição maciça aí de músculo, e esse paciente evoluindo até para insuficiência renal aguda. 3% dos pacientes vão elevar CPK, e caso esteja elevado, deve-se suspender se tiver uma elevação acima de 10 vezes o valor de referência. Então, nesse paciente que elevou CPK 10 vezes o valor de referência, suspende de imediato, e nunca mais esse paciente deve tentar nem trocar de droga, ele não deve usar mais estatina. Às vezes pode passar pela cabeça aí, já às vezes usou a torvastatina, vamos tentar uma simvastatina que é mais leve. Não pode, é uma contraindicação formal. O paciente teve uma elevação grande de 10 vezes o valor de referência, suspende, e esse paciente deve receber um outro tipo de tratamento, um outro tipo de droga, ou intensificar só a mudança de estilo de vida. Não tentem reintroduzir estatina no paciente que fez aí uma elevação grande de CPK. E o CPK, já adiantando um pouco, eu vou falar ali mais para frente, ele não deve ser dosado rotineiramente. Você só vai dosar nos pacientes que desenvolverem algum tipo de sintoma. E às vezes eu gosto de chamar a atenção aqui, aqueles idosos que às vezes têm uma mialgia ali inespecífica, e às vezes pode ser efeito colateral da estatina. Então fiquem de olho ligado nisso aí. Às vezes chega aquelas queixas vagas de dor na perna, não tem nenhum outro estigma de uma insuficiência vascular, por exemplo, não tem varizes, não tem edema, queixa só da dor pura e simples, com exame físico normal. E às vezes você vai olhar lá e ele usa estatina. Então, nesse paciente, por exemplo, vale a pena dosar o CPK. Mas se é um paciente que está usando e não está sentindo nada, não precisa ficar medindo CPK também não tem indicação. Hepatopatia é o segundo efeito colateral mais comum e mais importante, e vai acontecer em 1% dos pacientes, 1 em cada 100. E vão ter a elevação de transaminases acima de 3 vezes o valor de referência, que é quando a gente vai preocupar. Se for uma elevação menor que 3 vezes, não precisa suspender droga, mas se for maior que 3 vezes, tem que suspender droga. Já nesse caso da hepatopatia, ao contrário da miopatia, você pode deixar esse paciente ali 8 a 12 semanas sem droga e tentar reintroduzir, porque às vezes foi só um efeito transitório da estatina. Então, na hepatopatia, pode-se tentar retomar o tratamento com estatina, ao contrário da miopatia, que você não deve usar estatina para o paciente, caso ele tenha desenvolvido alguma vez. E, além disso, alguns estudos associam o uso das estatinas com aumento no risco de desenvolvimento do diabetes, aumento no risco de câncer de mama em mulheres, e, além disso, ela é contraindicada de forma absoluta na gestação e na lactação. Então, por todos esses problemas aí, a gente tem que fazer uma análise bem crítica mesmo do nosso paciente e ver se realmente compensa ou não entrar com estatina para ele. Aqui sobre a monitorização, como eu já adiantei do CPK, não precisa fazer rotineiramente, só se o paciente tiver sintoma ou história familiar de doença muscular ou história familiar de intolerância à estatina. O TGO e o TGP, esses têm uma recomendação de fazer antes de iniciar o tratamento, para você ter o basal, e repetir com 6 a 12 semanas depois de iniciado a droga. Então, só vai dosar essas 2 vezes. Se fez essa dosagem basal e comparou com a segunda dosagem, não teve elevação acima de 3 vezes, não precisa ficar dosando o paciente de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Só vai repetir se surgimento de sintomas sugestivos de comprometimento hepático, como fadiga, dor abdominal, icterícia, colúria, redução importante de apetite. Pode repetir quando for aumentar a dosagem, às vezes for um paciente que você iniciou moderada intensidade, vai precisar passar para alta. Aí passe de novo a dosagem
depois de 6 a 12 semanas de ter aumentado a dose. E a questão da suspensão, sempre que em alguma dessas medidas, quando indicadas, tiver acima de 3 vezes o valor de referência. E como eu disse, pode-se esperar ali 8 a 12 semanas, 2 a 3 meses, e tentar reintroduzir também, caso realmente o paciente tenha um alto risco cardiovascular e realmente precise muito da droga. E eu gosto de colocar isso aqui porque é para lembrar que quando você precisa de um milagre, não é a estatina que vai fazer. Os benefícios da droga são conforme o risco cardiovascular, então a gente tem que fazer a reflexão, pensar bem antes de indicar, analisar os riscos e potenciais benefícios. E eu trago aqui sempre nessa aula um estudo clássico, ele já é mais antiguinho, mas ele é clássico, ele olhou uma amostra grande ao longo de 10 anos, é um estudo do Reino Unido, do NICE, do Reino Unido, que é como se fosse o Ministério da Saúde brasileiro. E ele traz para nós esses resultados aqui, que as estatinas, realmente o benefício dela é conforme o risco cardiovascular. Então, se a gente pega uma análise aqui, de acordo com os resultados que ele teve, simplificando, né, obviamente, a análise dos resultados desse estudo, se a gente pega uma população de risco cardiovascular de 10%, a análise que ele fez foi ao longo de 10 anos, tomando droga, e a gente simplificar aqui para 2 grupos de 100 pessoas ao longo de 10 anos, no grupo controle ali sem estatina, 10, como é 10% de risco, vão ter um evento cardiovascular. E já aqui no grupo de 100 pessoas tomando estatinas ao longo de 10 anos, todo dia tomando um remédio, sujeito àqueles efeitos colaterais, mesmo assim 7 vão ter evento cardiovascular maior. Então a estatina aqui, na verdade, nesse grupo de 10%, salva aí ao longo de 10 anos 3 pessoas. Aqui a gente aumentar o risco para 20% e fazer a mesma análise, no grupo 1, sem estatina, ao longo de 10 anos, 20 pessoas vão ter um evento cardiovascular. No grupo 2, mesmo tomando estatina, ao longo de 10 anos, 15 vão ter evento cardiovascular, tomando droga e todo dia durante 10 anos. Teria salvado aqui 5 pessoas nessa faixa de risco. E 40%, sem estatina, 40 vão ter ali um evento, seja infarto, derrame. E no outro grupo, tomando remédio, 29 ainda assim vão ter infarto e derrame. Então, mais aqui uma forma de ilustrar que realmente a droga não deve ser foco nosso. O foco principal do paciente é mudança de estilo de vida. Então, a droga, a gente deve pesar a mão só naquele paciente de alto risco ou de prevenção secundária. Está realmente bem indicado, mas naqueles pacientes de baixo e intermediário não tem por que pesar a mão, coçar o dedo na caneta lá para sair prescrevendo. O médico tem muito a mania, né, de pesar o dedo e prescrever, querer medicar tudo. Outras drogas. A estatina é a principal, é o carro-chefe. De outras drogas, coloquei essa aqui para chamar a atenção, de amarelinho, que é a ezetimiba, que é, eu acho que uma das poucas que realmente vale a pena lembrar, porque as outras são ou inacessíveis ou têm muito efeito colateral, que às vezes não vai ter nenhum benefício para o paciente. Mas das outras, uma que vale a pena lembrar é a ezetimiba. Ela faz um mecanismo de diminuição da absorção intestinal do colesterol total, pode ter como efeito colateral com isso um pouco de diarreia, flatulência, mas não é muito comum. Pode ser usado junto com estatina ou naquele paciente que não tolerou, e associou-se nos estudos com redução de morbimortalidade. O preço dela não é tão ruim assim, não é R$50 por mês, na dosagem de 10 miligramas, e ela, associada com a simvastatina, ela sai com um custo um pouco maior, 115, mas simvastatina, por exemplo, tem na rede. Se fosse o caso de associar, daria para o paciente pegar essa simvastatina de 40 e comprar a ezetimiba de 10, que daria o mesmo efeito. Só teria que tomar, obviamente, 2 comprimidos ao invés de 1. Mas é uma droga aí das alternativas que vale a pena gravar aí e às vezes a gente pode lançar mão dela. E lembrar, principalmente nesse caso aqui de, às vezes, intolerância.
O paciente que fez uma miopatia lá, por exemplo, ele é um candidato a ezetimiba. Ou aquele paciente também lá da hepatopatia, também pode ser um bom candidato para ezetimiba. E pode ser associado com outras estatinas também, apesar de mais classicamente ela ser associada com a simvastatina, tem até a droga que tem já as duas no mesmo comprimido, mas pode ser associada com as demais estatinas também. Outro grupo, que eu vou só citar aqui, mas na prática é inacessível, que seria o grupo das resinas, teria, por exemplo, a colestiramina, são drogas sequestradoras dos ácidos biliares, e com isso reduz a absorção do colesterol da dieta. Pode ser usado junto com estatina também, para diminuição de colesterol total e LDL, porém pode ter efeito de aumento de triglicerídeos e pode gerar constipação. E tem um grande inconveniente aqui, o preço, R$300 por mês, droga que geralmente às vezes nem tem na farmácia, tem que fazer pedido, comprar pela internet, de tão assim raro de ser prescrita. A niacina também é uma outra droga aí que tem, mas que muito pouco usada. Ela tem um mecanismo de inibir a atuação das lipases nos adipócitos, com isso diminuindo a liberação de ácidos graxos livres na circulação, reduziria colesterol total, LDL, triglicerídeos e aumentaria o HDL. Porém, tem um inconveniente aí de alto custo e às vezes a mesma observação que eu fiz lá, às vezes tem até que fazer pedido da droga. O ômega 3 eu coloquei aqui para chamar a atenção também, destacado aqui com esse quadrinho amarelo. Não tem recomendação de ômega 3 no tratamento de dislipidemia. Não tem nenhum estudo que mostre uma evidência forte que diminua risco cardiovascular o uso do ômega 3 de forma assim, industrializada no comprimido, farmacologicamente falando. Então, ele em altas doses, de 4 a 10 gramas dia, reduziriam os triglicerídeos e aumentariam discretamente o HDL, que é o colesterol bom. Só que nessas altas doses que ele teria esse efeito bom, ele poderia aumentar o LDL. Então, é extremamente assim, ruim aumentar LDL. Apesar de ter o efeito bom lá em alta dose no HDL, ele piora muito o LDL. Então, não tem recomendação para tratar dislipidemia o uso de ômega 3. E, além disso, ele tem um inconveniente do alto custo. Essas drogas que são referências de ômega 3, que realmente tem uma quantidade boa do ômega 3 na formulação, na composição, são caras. Aquelas manipuladas são bem, assim, pouco confiáveis, e as que são referências são caras. E como eu disse, não vale a pena utilizar para a forma de tentar reduzir risco cardiovascular do seu paciente. Você pode até usar para outros benefícios, igual tem na gestante, que a ginecologia gosta de recomendar, mas para tratamento de dislipidemia, para fins de redução de risco cardiovascular, não tem indicação formal e não tem evidência. E aqui um adendo do tratamento da hipertrigliceridemia. Tudo que a gente falou ali é mais voltado para o colesterol. Agora a gente vai falar um pouco de triglicerídeos, que é simples também. Nos pacientes com triglicerídeos entre 150 e 399, a indicação formal e com evidência na literatura é de mudança de estilo de vida. Você pode considerar, mas é um considerar bem fraco, o uso de fibrato nesse paciente que está até 399, se o risco cardiovascular dele for alto. Mas é uma evidência extremamente fraca, é a opinião do especialista, isso aqui, até porque os fibratos, eles não interferem no risco cardiovascular do paciente, bem como triglicerídeos. Se vocês forem olhar lá os scores de graduação de risco cardiovascular, o triglicerídeos ele não entrou como pontuação. Então, o triglicerídeos ele não eleva risco cardiovascular do paciente. Ele eleva quando acima de 400, algumas literaturas colocam até 500, o risco de pancreatite aguda.
Então, esse paciente pode fazer uma pancreatite aguda por cálculos ali de precipitação de triglicerídeos e, às vezes, de próprio aumento da secreção de lipase pelo pâncreas, acaba aquilo ali precipitando e fazendo cálculo no pâncreas e obstruindo a drenagem e levando a uma pancreatite aguda. Então, o tratamento com medicação para triglicerídeos, ele visa reduzir o risco de pancreatite aguda e ele é indicado de forma formal com triglicerídeos acima de 400 a 500. E deve ser feito aqui sim com medicamento e reforçar, né, as mudanças de estilo de vida também. O mecanismo de ação dos fibratos é ativar mecanismos celulares que culminam com a redução do triglicerídeos e aumento do HDL. Pode ser usado sozinho ou junto com as estatinas. E como eu ressaltei, o efeito na redução de risco cardiovascular é inconsistente. Então, não precisa pesar a mão e prescrever. É uma outra droga que a gente tem que ter mais cautela em usar, porque a indicação formal está ali, é acima de 400. Alguns livros colocam até 500. E não é para diminuir risco, é para diminuir chance de pancreatite e não risco cardiovascular. Efeitos colaterais quando a imunoterapia são raros, mas pode dar miopatia e hepatopatia também, a exemplo da estatina, e principalmente se associado com os dois, aí aumenta um pouco mais esse risco de tanto miopatia quanto hepatopatia. E tem uma associação, que é um fibrato que chama gemfibrosila, ele é de forma absoluta contraindicado fazer a associação dele com a simvastatina. E aqui, quando se vai associar os dois, já surge a indicação de monitorizar CPK pelo aumento de risco de miopatia e aquele paciente com insuficiência renal crônica, principalmente se tiver numa fase ali com clearance abaixo de 45, a taxa de filtração abaixo disso aí, normalmente você deve evitar o uso. Dentro dos fibratos, o mais aí comumente utilizado e mais acessível é o ciprofibrato, no Lipless, a dose é de 100 mg por dia, ele está na faixa aí de R$ 75,00, com 60 você acaba tendo um desconto, ele sai a 105, estaria com 52,50 aí, por exemplo. É mais vantagem você comprar uma caixa com 60 do que comprar a caixa de 30. Fenofibrato, 200 mg, sai a R$ 52,00 por mês. E o benzafibrato é um pouco mais caro, R$ 120,00 por mês. São os três, às vezes, mais comumente utilizados e mais prescritos. Aqui vale aquela observação que eu fiz lá para as estatinas de alta potência. O fibrato ele é também conseguido de forma gratuita, desde que o paciente realmente comprove que tem uma indicação formal para tal, e desde que entre com o processo no componente de alto custo do Estado. Esse paciente consegue o fibrato gratuitamente. E então era basicamente isso que tinha para passar para vocês hoje. Essas aqui são as principais referências. A principal delas, entre as que aqui estão, é a diretriz mesmo brasileira, de 2017. E agradeço a atenção e fico aberto e à disposição para alguma eventual dúvida. Nós agradecemos pela palestra. A gente está com um tempo estourado, na verdade, mas só queria rapidinho que você pudesse responder uma pergunta que foi feita aqui, que é: sim, se o paciente tem risco muito alto ou risco alto devido